Deus abençoe a todos. Oremos. Senhor, se propício a nós, pecadores. Amém. Graças a Deus e muito obrigado. Glória a Jesus. Irmãos, Provérbio 18, a partir do verso 1. O homem que se isola busca seu próprio desejo. Procurou e intermediou com toda a sabedoria. Um tolo não tem prazer no entendimento, mas isso seu coração pode descobrir por si mesmo. Quando vier o perverso, vem também o desprezo, e com a ignomínia, a vergonha. Glória a Deus e aleluia. As palavras da boca de um homem são como águas profundas, e a fonte da sabedoria como um ribeiro que corre. Não é bom aceitar a pessoa do perverso para derrubar o justo em juízo. Os lábios de um tolo entram em contenda, e a sua boca pede por pancadas. Vou repetir esse verso 6 aqui, ó. Os lábios de um tolo entram em contenda, e a sua boca pede por pancadas. Aleluia. A boca de um tolo é a sua destruição, e os seus lábios são o laço da sua alma. Vou repetir aqui o verso 7. A boca de um tolo é a sua destruição, e os seus lábios são o laço da sua alma. As palavras do mexeriqueiro são como feridas, elas descem às partes mais profundas da barriga. Aquele que também é preguiçoso no seu trabalho é irmão daquele que é um grande desperdiçador. Vou repetir aqui, ó, verso 9. Aquele que também é preguiçoso no seu trabalho é irmão daquele que é um grande desperdiçador. O nome do Senhor é uma torre forte. O justo corre para ela e está seguro. Vou repetir aqui o verso 10. O nome do Senhor é uma torre forte. O justo corre para ela e está seguro. Aleluia. Glória a Deus. A fortuna do homem rico é a sua cidade forte. E como uma muralha alta é a sua própria presunção. O coração do homem se exalta antes de ser destruído, e antes da honra está a humildade. Aquele que responde uma questão antes de ouvi-la é loucura e vergonha sobre si. O espírito do homem sustentará a sua enfermidade, mas um espírito ferido, quem o suportará? Vou repetir aqui o verso 14. O espírito do homem sustentará a sua enfermidade, mas um espírito ferido, quem o suportará? O coração do prudente adquire o conhecimento. Vou repetir aqui o verso 15. O coração do prudente adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca o conhecimento. Glória a Deus. Vou repetir aqui novamente o verso 15. O coração do prudente adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca o conhecimento. O presente de um homem abre o seu caminho e o leva adiante de grandes homens. Aquele que é o primeiro em sua própria causa parece justo, porém vem o seu próximo e o examina. A sorte faz com que as contendas cessem e divide entre os poderosos.
O irmão ofendido é mais difícil de se conquistar do que uma cidade forte, e suas contendas são como as barras de um castelo. A barriga de um homem se satisfará com o fruto de sua boca, e com o acréscimo de seus lábios ele estará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua. Vou repetir aqui o verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Aqueles que encontram uma esposa acham uma coisa boa e obtêm o favor do Senhor. Verso 22, vou repetir. Aquele que encontra uma esposa acha uma coisa boa e obtém o favor do Senhor. Aleluia. O pobre usa súplicas, mas o rico responde com dureza. Um homem que tem amigos deve mostrar-se amigável, e há um amigo mais chegado do que um irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos avançar aqui no Provérbios capítulo 19, verso 1. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que aquele que é perverso em seus lábios e é um tolo. Verso 1, capítulo 19 de Provérbios, vou repetir. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que aquele que é perverso em seus lábios e é um tolo. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com os seus pés. A tolice do homem perverte o seu caminho e o seu coração se irrita contra o Senhor. A riqueza faz muitos amigos, mas o pobre é separado de seu vizinho. A falsa testemunha não ficará impune, e aquele que fala mentiras não escapará. Vou repetir aqui, o verso 5. A falsa testemunha não ficará impune, e aquele que fala mentiras não escapará. Para quem é mentiroso, para de mentir, tá? Para de falar a mentira, porque você não vai escapar, tá dizendo aqui a palavra. Larga a mão de ser mentiroso, larga a mão de ser mentirosa, porque você não vai escapar, tá dizendo aqui a palavra de Deus. Aleluia. Muitos suplicarão o favor do príncipe, e todo homem é amigo daquele que dá presentes. Todos os irmãos do pobre o odeiam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Ele os busca com palavras e ainda assim elas lhe faltam. Aquele que adquire sabedoria ama sua própria alma. Aquele que mantém o entendimento encontrará o bem. Verso 8, vou repetir aqui novamente. Aquele que adquire sabedoria ama a sua própria alma. Aquele que mantém o entendimento encontrará o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e aquele que fala mentiras perecerá. O deleite não é decoroso para um tolo, muito menos um servo dominar sobre príncipes. A discrição de um homem retém a sua ira, e é sua glória passar por cima da transgressão. A ira do rei é como o rugido de um leão, mas seu favor é como o orvalho sobre a grama. O filho tolo é a calamidade de seu pai, e as contendas de uma esposa são um gotejar contínuo. Vou repetir isso aqui de novo. Verso 13. O filho tolo é a calamidade de seu pai. Louvado seja o nome do Senhor. O filho tolo é a calamidade de seu pai, e as contendas de uma esposa são um gotejar contínuo. Casa e riquezas são a lechori cantori manarabalando kumanai. Verso 14. Casa e riquezas são a herança dos pais, e a esposa prudente vem do Senhor. Glória a Deus.
verso 14 de Provérbios 19. Ó. Casa e riquezas são a herança dos pais. Aleluia. E a esposa prudente vem do Senhor. Aleluia. A preguiça lança em profundo sono, e a alma indolente sofrerá a fome. Aquele que guarda o mandamento guarda a sua própria alma, mas aquele que despreza os seus caminhos morrerá. Aquele que tem pena dos pobres empresta ao Senhor. Vou repetir aqui o verso 17, olha como que é forte. Aquele que tem pena dos pobres empresta ao Senhor, e aquilo que tiver dado, ele lhe pagará novamente. Castiga o teu filho enquanto há esperança, e não deixes que a tua alma ceda por causa do seu choro. Um homem de grande ira sofrerá a punição, porque se tu livrares, glória a Deus e aleluia, ainda terás de tornar a fazê-lo. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que no fim possas ser sábio. Há muitos propósitos no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O desejo de um homem é a sua bondade. É melhor um homem pobre do que um mentiroso. O temor, vou repetir aqui o verso 22, ó. O desejo de um homem é a sua bondade. É melhor um homem pobre do que um homem mentiroso. Deus está falando aqui para nós hoje, né? Alguém deve estar mentindo e muito, né? Para de ser mentiroso. Vamos parar de mentir e falar a verdade. Né? Alguém está mentindo, porque Deus está falando aqui em Provérbios, para de mentir. Alguém está mentindo. Examine o homem a si mesmo. Verso 23. O temor do Senhor tende a vida, e o pai da mentira é o diabo. Você é filho do diabo? Então para de mentir. Não é verdade? Eu não estou aqui julgando ninguém. Examine o homem a si mesmo. Eu não conheço a tua vida, eu não sei quem você é, mas alguém está mentindo, é o Senhor que está falando. Será que ninguém mente? Glória a Deus por isso, não é verdade? Verso 23. O temor do Senhor tende a vida. Aqueles que o têm habitará satisfeito. Verso 23 novamente. O temor do Senhor tende a vida. Aquele que o tem habitará satisfeito. Não será visitado pelo mal. Aleluia. Isso é a garantia, meu irmão. Verso 23. Ó. O temor do Senhor tende a vida. Aquele que o tem habitará satisfeito. Não será visitado pelo mal. Aleluia. É o temor do Senhor que é o princípio da sabedoria. Jó tem 3 características fundamentais. Jó era um homem reto, temente a Deus e se desviava do mal. Aleluia. Um homem preguiçoso esconde a sua mão em seu peito e não tem disposição nem de levá-la à sua boca. Bate em um escarnecedor e o simples tomará cuidado. E reprova alguém que tem entendimento, e ele entenderá o conhecimento. Aquele que aflige o seu pai e expulsa sua mãe é um filho que causa vergonha e traz desonra. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras do conhecimento. Uma testemunha ímpia escarnece do juízo, e a boca do perverso devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. Muito obrigado. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e acharei descanso para a vossa alma. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que nós possamos falar a verdade, né? Porque a verdade liberta e a verdade é Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.